nós vamos aprender hoje, todo mundo junto, sobre Romanos 8. Romanos 8 é a carta, é a carta que declara a morte do cristão, do ser humano, naquele que foi regenerado, foi transformado, e já também já é uma carta que já revive o novo homem, o novo ser. E para você, para nós que somos cristãos, aproveite para anotar que essa é o seu atestado de óbito. É o seu atestado de óbito e você vai entender o porquê. Bom, a conclusão dessa... Nós vamos falar hoje da segurança do cristão em Cristo, da salvação que ele recebeu de Cristo. E a conclusão dessa segurança, de todas as perguntas que a gente faz, Paulo também fez. Né? No capítulo 7, Paulo começa a se queixar dele mesmo, de algumas inseguranças que ele vai trazendo da vida dele. Ele vai relatar, inclusive, algumas queixas dele no capítulo 7. E Paulo, inspirado por Deus, coloca isso para o nosso aprendizado. Ele coloca as suas dores lá, o seu medo, a sua angústia, aquelas coisas que assolavam o apóstolo Paulo. E fica para nós também as perguntas de Paulo. Por que eu faço o que eu faço? Né? Por que mesmo eu sendo salvo, mesmo sendo um cristão já maduro, eu ainda tropeço em alguns pecados? Ainda caio, de vez em quando, em alguns pecados que para aquele cristão que já é maduro, são coisas que já era para estar passando por cima. Mas por que isso acontece comigo ainda? Né? Por que eu, me sentindo forte... Deixa eu trocar aqui. Por que eu mesmo me sentindo forte, estando com Deus ali, por que ainda eu olho para mim e penso, será que falta algo? Será que a morte de Cristo não foi o suficiente? Será que tudo aquilo que o pastor prega, tudo aquilo que a gente aprende na EBD, será que aquilo não foi suficiente? Ainda dá essa insegurança, né? E Paulo vai dizer que os porquês, as respostas desses porquês, é a presença do pecado em nossa vida, é a presença do pecado que ainda nos assola, que ainda nos procura, nos caça para nos lembrar que talvez eu ainda seja um condenado. Não é o que Deus vai dizer, não é o que Cristo disse aqui. Mas o diabo e a presença do pecado nos procura dessa forma. Paulo chega a dizer, no versículo 24, lá do capítulo 7, miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo da morte? É o que Paulo fala. E até aqui, já está 2-3-0 aí para as nossas dúvidas, para os nossos medos, as coisas que nos assolam. Mas aí, ainda no capítulo 7, Paulo diz assim no versículo 25, quando ele acaba esse capítulo, só a primeira parte, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Paulo dá aquela respirada, aquela aquietada nas suas angústias, né? E Paulo fala, nossa, mas graças a Deus por Jesus Cristo. E aí a gente vai entender os porquês disso. No versículo 8, e agora você vai entender por que eu falei que essa carta é o nosso atestado de óbito. Paulo diz assim no versículo 1, agora, pois, já não existe condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Então, irmão, se você creu em Jesus, se você confiou a sua vida naquele que foi pregado no madeiro e morreu no seu lugar, aquele que morreu no seu lugar, se você crê nisso, irmão, não existe condenação, por mais que te assole, por mais que o diabo venha e diga que você é isso ou aquilo. E ainda nesse capítulo, nas partes adiante, Paulo vai ainda perguntar, quem é que nos condenará? Né? Mas, se você, irmão, confiou sua vida em Cristo, e morreu aquele velho Mateus, aquele velho Zé, aquela velha Gabi, se você morreu para o mundo e renasceu para Cristo, não há condenação que vai te assolar, não há condenação que vai o pecado que te visita, e eu ainda usei isso como exemplo, aqueles pecados que você tropeçou, não existe a condenação daqueles pecados para quem está em Cristo Jesus. Esse é o seu atestado de óbito. Então, quando o pecado te procurar, quando o diabo vier e te acusar e falar, lembra que naquele dia eu te convidei e você veio, que você foi e participou, e no outro dia você estava na igreja, calma, irmãos, faça como Paulo, aí, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. O pecado vai vir, o diabo vai vir para te acusar, essa é a função dele. E ele sabe que se ele puder levar quantas pessoas ele quiser com ele, ele vai, porque ele é um condenado. Mas você não, você que é um cristão, que entregou a sua vida para Cristo, você não. Você não. Porque quem pagou o preço por você
Foi Jesus. Foi o sangue de Cristo. Não foi o seu sangue, não foi o seu sacrifício. Foi o sacrifício de Jesus. Eu acho que o microfone está mais nervoso que eu. Quer parar antes de mim. Mas amém. Então é assim, irmãos. Se assegure nisso aqui. Já não existe condenação alguma para quem está em Cristo Jesus. E agora sim vem a mensagem. Vamos ler a partir do versículo 18. Mas antes eu quero orar, então. Santo Deus, nós estamos na tua presença, Pai. Porque já estávamos e nunca saímos dela, Pai. Nós confiamos no Teu Filho, nós confiamos na Tua cruz, no Teu sacrifício, nós confiamos, Pai Santo, no intermédio do Espírito Santo, Pai Santo, e nós te pedimos por essas coisas. Abre os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente para o entendimento da Tua palavra, Pai. Nos ensina, Pai Santo, de pouco em pouco, nos ajude a confiar, Pai. Traga sobre nós a segurança de Cristo, da nossa salvação, Pai, e que esses textos sejam vivificados em nosso coração, Pai Santo, para nos assegurarmos no Senhor até o dia que o Senhor voltar, Pai. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Versículo 18, irmãos, diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda criatura a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito Santo, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, que é a redenção do corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem é que espera aquilo que vê? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Estou no 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Por enquanto até aqui. Eu não sei se essa água é de hoje, mas vou tomar. Irmãos, diante de tudo isso que nós já falamos, quando nós lemos os versículos 19 ao 22, que ele fala que a criação geme por dor, como Paulo fala aqui, no 19, a ardente expectativa da criação aguarda a redenção dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança da própria criação ser redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Quando Paulo coloca essas prerrogativas aqui, sobre a própria natureza, o que Paulo está querendo nos ensinar aqui, é que até a criação, aquilo que Deus criou e que nós vemos que é perfeito, que a própria natureza glorifica o nome de Deus e testifica a existência de Deus, até ela geme, porque ela foi impactada, ela foi condenada por conta da presença do pecado, por conta das coisas que aconteceu quando nós caímos lá em Adão. Então a própria natureza, que participou da condenação por conta do pecado, a própria criação geme com dores, pois ela teve que se sujeitar à corrupção, se sujeitar às corrupções humanas, às coisas que estão dentro dos nossos corações.
Quando eu falo do nós pecadores, seres humanos pecadores. A própria natureza teve que se rebaixar, não porque ela quis, ela não foi feita para isso. A própria natureza teve que se sujeitar às vaidades do nosso coração, ao pecado que foi imputado em nós por conta da queda do nosso primeiro pai, que é Adão. Então, quando Paulo coloca aqui que a natureza geme, é isso que ele está querendo dizer. Que por conta dessas coisas que nos assolam, até a natureza foi impactada. E porque ela quis? Não, porque o próprio Deus a condenou, quando ele disse lá para a serpente, olha, por causa de você ter feito isso e isso está lá em Gênesis 3:15. Por conta disso, até a natureza, por sua culpa, será condenada. Até a natureza participará da corrupção por conta do pecado. E aí, irmãos, por que Paulo coloca dessa forma? Porque no 18, no versículo anterior, que eu esqueci de falar antes, Paulo coloca assim, porque para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. Então, os sofrimentos que nós passamos aqui, irmãos, eu sei que são muitos, porque os meus também me assolam. Os meus pecados, aquilo que eu tenho que lutar todos os dias contra eu mesmo, contra a minha carne, eles me assolam todos os dias e eu os conheço bem. E eu tenho medo, eu sei que você tem medo de prosseguir, eu sei que você tem tropeçado, eu também tenho tropeçado. E às vezes isso me tenta a sair de perto daquele que me salvou. Foi assim que Pedro falou para Jesus, Jesus, afasta porque eu sou um pecador. E muitas vezes nós falamos isso, Senhor, eu não quero ir lá hoje, eu não quero estar hoje com a galera, eu não quero orar hoje, eu não consigo ler hoje. Mas Paulo fala, eu tenho para mim, tenho por certo. Quando ele coloca aqui, é como alguém que faz conta. Então é muito preciso quando Paulo coloca aqui. Porque para mim eu tenho por certo, pelas contas que eu fiz, pelos cálculos que eu sentei, organizei, pela forma que eu organizei tudo isso daqui, eu tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não se comparam com a glória que há de vir. O que você sofre hoje, irmãos, as coisas que te assolam, todas as doenças, irmãos, é só um preparo para aquilo que há de vir do Senhor para nós. Tá? E nós falarmos, por exemplo, que receber coisas aqui, partilhar coisas aqui, é bom, é de Deus, mas isso é pouco para aquilo que Deus tem a ser revelado para nós. Irmãos, o dia que o Senhor vier sobre nossa vida e arrancar de nós aquela encheção de saco do pecado, aquelas tentações, arrancar de nós a fraqueza, aqueles pecados que a gente cai com facilidade, aqueles medos que nos impedem de prosseguir, o dia que o Senhor vir e redimir a sua igreja, transformar o nosso corpo, você vai entender o que esse versículo está dizendo. Porque as coisas que virão, a morada no céu, estar do lado de Cristo, como nós falamos, eu quero te tocar, eu quero te abraçar, essas coisas não são comparadas ao que nós sofremos aqui. Essas coisas não podem, as coisas que nós sofremos aqui não podem nos segurar. Paulo usa a criação como exemplo para facilitar o nosso entendimento. A criação também sofre por conta dessas coisas que te assolam, por conta dessas coisas que te seguram aqui. Até a criação está sofrendo, a natureza está participando das dores que você sente. Das coisas que te prendem aqui e te impedem de prosseguir. A natureza geme. A natureza participa da sua dor. Então, só que Paulo fala, irmão, se acalma. Lembra do versículo 25? Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Porque essas dores vão passar. Isso aqui é promessa de Deus. Obrigado, amor. Essas coisas vão passar. Essas coisas vão Paulo ele vai falar que aquele que começou a boa obra, este é fiel para cumprir. Então, pelo amor de Deus, irmãos, descansa no Senhor e confia, em nome de Jesus. Prosseguindo, irmãos, vamos ler o versículo 23. E não somente ela, a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito Santo, igualmente nós gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem é que espera aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Agora aqui é para você, embora já falamos de nós antes, mas nossa ênfase era na natureza. A dor que eu sinto, a natureza geme por causa disso.
A criação de Deus, as árvores, o mundo, o clima, e tudo isso compadece da nossa dor. A própria criação de Cristo geme. Mas agora Paulo está falando de mim e de você. E nós também gememos. O gemer aqui é aquela dor. É aquela vontade que acabe logo. Aquela reclamação que você faz no fundo, no íntimo do seu coração. E aí Paulo fala, nós também gememos. As coisas que te assolam, os pensamentos negativos, a vontade de abandonar a igreja, a Cristo, o favor imerecido de Deus para nós, agora somos nós quem gememos. E aí Paulo até fala, mesmo nós que recebemos as primícias do Espírito Santo, que ganhamos mais, né, do que os anjos, que ganhamos mais do que a criação, do que nós que ganhamos as primícias do Espírito Santo, que fomos chamados, salvos, limpos, restaurados, nós também gememos, né? Nós que recebemos as primícias do Espírito Santo, nós que fomos achados, tratados, limpos, cuidados, justificados, separados, nós também gememos e ansiamos a volta de Jesus. Quando Paulo coloca aqui que nós gememos, o cristão ele se compadece com as coisas ruins que acontecem, não só com ele, mas por exemplo, mandaram no grupo da igreja, irmãos, vamos orar. A gente vai orar. A gente vai orar porque nós gememos. Nós ansiamos pela volta de Jesus. Nós dormimos e acordamos na esperança de Jesus voltar naquele dia. Por isso, nós vivemos o nosso dia como se fosse o último. Porque nós não aguentamos mais essa assolação do pecado, essa visita das tentações, esses medos, essas angústias, os vícios que nós carregamos, aquilo que nos impede de prosseguir. Nós gememos por essas coisas. Nós gememos, e Paulo ele frisa que por conta da condenação, por conta do pecado, é que essas coisas nos assolam, é que essas coisas nos trazem medo, é que essas coisas tentam nos afastar da presença de Deus. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, como Paulo falou lá no capítulo 7, nós gememos ansiando a volta de Jesus, nós gememos ansiando pela redenção. E quando que isso vai acabar, Mateus? E quando que isso vai acabar? No dia que o Senhor voltar. E aí ele fala no versículo 23 ainda. Em nosso íntimo aguardamos a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança nós fomos salvos. Então o dia que o Senhor voltar, redimir, realizar a redenção do seu corpo, acabar com essa tenda que nós temos aqui, e renovar a nossa vida, e a nossa mente for renovada, quando tudo que a gente olhar for bom, quando tudo que nós pensarmos, produzirmos, quando tudo que sair do nosso coração, tudo que sair do nosso coração for bom, é que nós fomos redimidos. É que nós fomos transformados, é que Cristo voltou, redimiu a sua igreja, buscou o seu povo. É isso que significa a adoção dos filhos, a redenção do nosso corpo. E ele conclui ainda, porque na esperança fomos salvos. Irmãos, no dia que nós fomos salvos, no dia que o texto, a Bíblia, saltou aos seus olhos, e você compreendeu aquele texto, foi o dia da sua conversão. Foi o dia que você compreendeu que aquela cruz te salvou. E com essa mesma esperança, Paulo até fala, prossiga nessa esperança, porque naquele dia você creu. Quando estava tudo bem, quando estava tudo caminhando certinho, quando as perseguições não vinham sobre você, você creu e permaneceu. Da mesma forma, na esperança, porque na esperança fomos salvos. Quando nós víamos alguma coisa, e a Paulo até dá uma chamada de atenção aqui, porque ninguém espera aquilo que vê. Mas se nós ainda não vemos, com paciência o aguardamos. Cristo vai voltar. Tem um hino que a gente canta aqui, que ele fala, se Cristo tarda, espera ainda, porque Ele vai voltar. Se Cristo tarda, espera. Espera, as coisas estão caminhando no tempo de Deus, da forma que Deus quer. Aguarda. Trabalhe mais com essa dor no seu corpo. Usa dessa dor para te levar para mais perto de Cristo. Irmão, se só essa dor te leva para Cristo, glória a Deus por ela, irmão. Glórias a Deus por ela. Como Paulo falou, Senhor, arranca de mim esse espinho. Deus falou, não. Porque se eu arrancar, você sai da minha presença. Porque eu sei que se eu tirar de você o que te lembra quem você é, você se afasta. E você vai embora. E você vai voltar para o seu caminho antigo e tudo vai recomeçar. Então, se eu tirar essa dor de você, se o Senhor tirar de você isso que te assola, e isso que te lembra quem você é, você sai da presença de Deus.
Você sai, porque se Paulo colocou aqui, ó, se nós esperamos aquilo que estamos vendo, como ele fala aqui, ó, mas se esperamos o que... 24. Esperança que se vê não é esperança, quem é que espera aquilo que vê? Então, se o Senhor tirar de você aquilo que te faz lembrar quem você é, você sai da presença de Deus. Você sai. Por isso que Paulo colocou os nossos gemidos aqui. Então, os nossos gemidos, a redenção dos filhos é o que nós esperamos. A volta de Cristo é o que nós esperamos e é o que vai acabar com tudo isso que assola a nossa vida, que nos tira da presença de Deus. Que nos tenta tirar da presença de Deus. Porque se Deus me salvou, irmão, se Cristo me salvou, eu posso estar em qualquer lugar, eu posso fazer de tudo para fugir da presença de Deus. Eu não vou conseguir. Eu não tive forças. Todas as vezes que eu falava não para o evangelista, não para o pastor, quando eu abria a Bíblia, que eu lia algum texto, eu falava não, que eu não queria aquilo para mim, todas as vezes que eu falava, foi porque Cristo não me quis resgatar. Porque no dia que o Senhor me chamou, as minhas pernas não foram rápidas o suficiente para correr. Os meus braços, as minhas mãos não foram fortes o suficiente para eu me segurar em alguma coisa e não correr para Cristo. O dia que Cristo me chamou, eu não pude resistir. Então, é isso que nós queremos. O nosso gemer aqui é esperar a volta de Cristo e aguardar. E aguardar com todas as nossas forças que vêm de Deus. Prosseguindo, irmãos, no versículo 26 em diante. Então, antes a natureza gemia, aguardando a redenção dos filhos de Deus. Prosseguindo, nós é quem gememos, nós é quem ansiamos a volta de Cristo. E agora o Espírito Santo é quem vai fazer isso. Também, o Espírito Santo, ou o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, aquele intercede por nós. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, ao que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos. 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui, irmãos, o gemido do Espírito Santo, que intercede por mim e por você, é uma evidência de que essas coisas, essas dores estão se acabando. Que a volta de Cristo está se aproximando e que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. É sinal de que aquela glória incomparável que nós lemos no versículo 18 já se iniciou e já está se aproximando. O próprio Espírito ter que interceder por nós é uma evidência que Cristo já está voltando. Porque nós não sabemos o que queremos. Nós não sabemos o que pedir. A gente não, por mais bem que pareça, e vocês que são pais vão me entender, por mais bem que pareça, a sua forma de pedir a Deus pelo seu filho nem é a correta. E eu não estou falando para você parar, não. Pode continuar, inclusive, deve. A forma que você vai cuidar dos seus filhos, nem essa é a forma correta de se fazer. Eu estou falando de quando nós estamos nos comparando a Deus, tá? Você que cria os seus filhos, por favor, continue. Você que cuida dos seus filhos, por favor, continue. Mas até o que nós pedimos para Deus, nós nem sabemos o que pedimos. É necessário que o Espírito ore por nós, pois nem as nossas dores nós sabemos levar a Deus. Nós não sabemos ao certo o que é a vontade de Deus, e por isso a intercessão do Espírito em nosso favor, e por isso a oração do Espírito em nosso favor facilita a nossa ida ao trono de Deus. Porque quem ora por mim e por você é o Espírito Santo que sabe o que está no coração de Deus. E Deus sabe que aquela oração que o Espírito Santo faz por você, a intercessão que o Espírito Santo faz por mim e por você é sincera e verdadeira. Deus analisa todas as orações, mas quando é filtrada pelo Espírito Santo, quando é levada ao trono de Deus pelo próprio Espírito Santo, irmãos, isso é incomparável. O Espírito Santo ora por nós com gemidos inexprimíveis. Porque nós sofremos tanto, as dores nos assolam tanto, os medos nos seguram tanto aqui, nos fazem confiar tanto aqui, a nossa fraqueza nos faz ficar tanto tempo aqui, que nós não sabemos o que orar.
Você vai orar no final do dia, é tudo enrolado, é tudo rápido, porque você precisa dormir, porque amanhã a sua vida recomeça, porque os seus trabalhos vão renovar, os seus estudos vão recomeçar. A gente não sabe fazer isso. Por mais perfeito que façamos, por mais bonitas as orações que nós ouvimos por aí, e por mais parecidas que sinceras, nós não sabemos orar. Ou repito, não estou falando para pararmos de orar. Pelo contrário, continue, porque isso te fortalece. Mas entenda, irmãos, aquilo que o Espírito Santo faz por você é infinitamente melhor do que nós tentamos fazer por nós mesmos. E por que o Espírito Santo faz isso? Porque nós gememos e agora é Ele quem geme por nós. E diante de toda essa angústia, dor e sofrimento, Paulo diz que essas coisas cooperam para o nosso bem. Todas essas coisas que nós já falamos antes cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essas coisas, irmãos, Paulo coloca aqui todas as coisas que nós já falamos aqui até agora. Tudo aquilo que te assola, todo esse medo, essa angústia, toda essa enfermidade, tá, irmão? Então, irmão, se apega nisso, naquilo que Cristo está falando para você. Tudo isso que te assola, todo esse medo, toda essa enfermidade, viu, Joana, nós que oramos por você e estivemos juntos, pedindo a recuperação, Pamela, se estiver nos ouvindo, tá? Essas coisas são para te levar para perto de Cristo, tá? Essas dores são para você lembrar quem você é, como eu falei alguns minutos anteriores, e repito, tudo isso é para nós lembrarmos quem nós somos, mas melhor ainda, olha o que Paulo diz, porquanto aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. O que você passa hoje, os gemidos que você tem hoje, esperando a volta de Cristo, aguardando ansiosamente, é para te levar para mais perto de Cristo e para transformar o seu caráter diante de Cristo. É para te fazer parecer cada vez mais com Cristo. É só a gente lembrar a oração de Jesus no Getsemane, por exemplo. A oração dele na cruz, Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Tudo que nós passamos, essas coisas que nós recebemos contra nós, são para nos testar e nos fazer parecer mais com Cristo. Então, todo segundo de misericórdia que você tem com o próximo, é para te fazer parecer mais com Cristo. Por mais que você esteja certo, é para te fazer parecer com Cristo. Toda compaixão e bondade é para te fazer parecer com Cristo. Ele coloca aqui, para serem conformes à imagem do seu Filho. É Deus quem permite que isso aconteça, irmãos. Só que Ele te segura, porque o Espírito Santo geme por você, Ele ora por você. Então, aguarde, irmão. A sua dor, o seu medo, aquilo que te assola, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Pode confiar em Deus. É a mesma esperança que você confiou no início, é a que vai te levar para o céu, são e salvo. Em nome de Jesus, irmão, confia. E, continuando aqui. E no final desses versículos é selada a confirmação. Paulo usa os termos de conhecer o que é o mesmo que nos amou, predestinou, e esse é o meu predileto, nos chamou, nos justificou e glorificou. Paulo usa esses termos para te lembrar que foi Deus que fez isso por você. E é para garantir ao cristão que esse mesmo Deus que te conhece é o mesmo Deus que já está te tratando, que vai continuar te tratando e vai te levar são e salvo para o céu. É Ele que vai nos fazer atravessar as portas da glória. É Ele que vai nos fazer entrar no céu. Irmãos, mesmo salvos e redimidos, nós não temos capacidade de abrir a porta do céu para entrar. Mesmo já transformados, mesmo sendo novas criaturas, não é de nós, é de Cristo, é Ele quem faz. É Ele quem faz. Então, Paulo usa esses termos para nos dizer que o mesmo Deus que me salvou lá atrás é o mesmo Deus que vai me levar são e salvo para o céu. Por isso confie, a natureza geme, a natureza sabe que você está passando por lutas e dores, que você está angustiado, está com medo, está agoniado, que nós estamos enfermos. Nós gememos, o Espírito Santo geme por nós, ora intercede por nós. Acalma que você está seguro em Cristo. Confia, continua confiando em Jesus. E aqui Paulo já poderia ter encerrado, poderia ter acabado, porque já nos deu a esperança, ele já nos mostrou a verdade. Já nos mostrou, mas ele continua e agora ele vai acabar. E ele vai dizer: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes ressuscitou, porque ele não ficou morto, ele ressuscitou. É por isso que nós temos a esperança de que somos transformados, que somos nova criatura. Porque se ele só morresse, qualquer outro judeu servia. Não, mas esse não, esse aqui morreu e ressuscitou. Foi esse que nos salvou. Quem nos condenará? É Cristo quem morreu ou antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será que é tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, irmãos, porém somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, aí Paulo usa outra vez, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmão, não tem nada que seja mais forte que Deus. Não tem diabo, satanás, inferno, não existe vizinho, não existe patrão, não existe colega de classe, não existe chefe, não existe, irmão. Não existe nada que te separe do amor de Deus. Você pode se entristecer, você pode parar por alguns segundos, você pode desistir por algumas horas, mas Cristo não vai desistir de nós. E Ele garante na sua palavra, nada nos separará do amor de Cristo. Por isso que eu falei que essa carta é o nosso atestado de óbito, porque ela testifica para o pecado quando ele vier me acusar. Mateus, mas você estava lá aquele dia. Quando eu te convidei, você foi. Quando eu te chamei e te mostrei, você acessou. Você mandou mensagem, você pesquisou, você estava lá, você acendeu, você bebeu. Você caiu, lembra que eu te convidei? Você tem parte comigo. E Paulo usa os acusadores aqui, quando ele fala, quem tentará, quem acusará? Porque tem gente que possa nos acusar. As pessoas que nós vivemos, elas olham para você e sabem que ela pode te acusar, porque nosso coração ainda participa deste lugar. Nós desejamos o que o mundo oferece, nós desejamos os carros que o mundo oferece, nós queremos a mulher do outro, nós queremos o marido do outro, nós queríamos a vida que o outro tem, nós queremos aquilo que não é para nós, e se nós não temos, não é para termos ainda, ou não vamos. E os acusadores aqui têm toda a razão e poderiam nos acusar, mas aí Paulo fala, quem que vai nos acusar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero ver o diabo que vai se levantar aqui, vai te acusar e vai te levar para o inferno. Diante da palavra de Deus, não, ele pode se levantar e ele vai, mas ele nunca, irmãos, nunca, segundo o que eu estou lendo aqui, pelas contas que Paulo fez, quando ele fala, mas eu tenho por mim, eu tenho por certo, é certeza, pelos cálculos que eu fiz aqui, nada nos afasta do amor de Deus. Nada. A gente tem que ser enfático aqui, Feijão. Nada nos afasta do amor de Deus. Não tire, irmãos, a sua vida. Se a sua vida foi transformada, irmão, você pode estar triste, você pode estar cabisbaixo, você pode estar amargurado. Tem perdão aí que você não liberou ainda, mas essas coisas não te afastam do amor de Deus. Não são capazes. Por mais que você queira, eu também quero me afastar muitas vezes de Deus, mas eu não consigo. É Ele quem faz. Paulo disse aos Gálatas que foi Deus quem amou Abraão, e foi Deus quem aceitou Abraão, e foi Deus que salvou Abraão. Não foi Abraão que falou, tá bom, vou aceitar esse Deus aí, tem um monte aqui, já participei de todos, e eu já vi o que todos poderiam me dar, e já vi o que eu poderia dar para todos, vou aceitar. Não foi, Abraão não tinha força para isso. Nada, irmão, em nome de Jesus, confia que nada pode nos separar do amor de Deus, porque isso é promessa. Em nome de Jesus, irmãos, eu quero orar por você, irmão, porque o seu sentimento é o meu sentimento, e o meu é o seu. Nós gememos uns pelos outros, porque eu aguardo que Cristo volte para transformar a sua vida. Sua vida foi transformada em nome de Jesus, para mudar, acabar com isso que nós sofremos. Se Cristo voltasse hoje, irmão, você tem certeza que você iria para o céu e iria abraçar, tocar em Cristo como nós cantamos? Se apega, isso inclusive foi um dos temas que nós participamos na classe de EBD com os jovens. Elizabeth, se estiver assistindo, essa aqui é para você. Nós falamos
Nós ficamos questionando, mas e se eu fizer isso? E se eu fizer tal coisa contra Cristo? Eu não perco salvação, eu não saio? Irmão, quem te salvou foi Cristo. Foi ele, Paulo coloca, foi ele quem morreu e ressuscitou. Essa mensagem surgiu dessas dúvidas que a gente tinha na classe de EBD. Mas e se eu fizer? Não afasta. Mas e se eu sair? Não afasta, ele te busca. Mas e se eu me esconder? Ele vai te encontrar, pode ficar em paz. Esse Deus é soberano, o Deus é soberano. Os outros é qualquer porcaria que existe por aí. Mas o Deus que nós servimos, irmãos, o Deus que nos salvou, é o que garante que nada nos afastará do seu amor. Senhor Deus, eu quero orar pela tua igreja, Senhor. Eu quero te dar graças por tudo que nós já ouvimos do Senhor, pela mensagem que veio do teu trono, pelas coisas que o Senhor ofereceu a nós. Obrigado, Pai, principalmente pela tua cruz, Senhor. Obrigado pelo teu filho. Obrigado, Senhor, pelas angústias, Pai Santo. Obrigado, Senhor, por aquilo que nos amarguram, por aquilo que nos seguram aqui, porque essas coisas me fazem lembrar quem eu sou. Essas coisas fazem nós lembrarmos quem o Senhor é, Pai Santo. Essas coisas nos aproximam de Ti. Essas coisas nos moldam o nosso caráter para nos parecermos contigo, Pai. Obrigado, Pai Santo. Obrigado por essas coisas, Pai. Nós te damos graças, Pai Santo, pela vida de todos os enfermos aqui, porque nós buscamos o Senhor no dia de nossa fraqueza. Mas por favor, nos ajude a lembrar, Pai Santo, que no dia da nossa melhora estaremos assegurados em Ti, Pai Santo. Senhor, eu quero te pedir, traga restauração, traga cura sobre os enfermos. Pai Santo, muda a nossa vida em nome de Jesus. Restaura, Senhor, a nossa insegurança, Pai. Abre portas de emprego, Senhor Deus. Livra-nos, Pai Santo, de todos os vícios e alcança, Senhor, aqueles nossos entes queridos, nossos irmãos perdidos, Pai Santo, os de nossa casa, Pai Santo, que precisam ser transformados. Chama de volta para o teu celeiro, Pai Santo, todo aquele que está fora, Pai Santo, quem já participou e quem saiu, mas encontra-o em nome de Jesus. E aqueles teus filhos que estão desgarrados dos seus pastores, Pai Santo, as ovelhas que estão desgarradas dos seus pastores, busca, Pai, e traga de volta para o teu celeiro em nome de Jesus, Pai Santo.